Sabe quando a gente treina e sente o corpo mudando? Os músculos ficam mais fortes, a gente aguenta correr mais. Essas são as mudanças que a gente vê. Mas e aquelas que a gente não enxerga? Pois é, tem uma história incrível acontecendo dentro do nosso sangue. Uma espécie de assinatura química que cada treino vai desenhando ali. E a pergunta que não quer calar é justamente essa: que marca invisível é essa que o exercício deixa no nosso sangue? E mais, o que essa assinatura pode nos contar sobre como o nosso corpo realmente funciona e, olha só que importante, sobre a nossa saúde lá na frente? Então vamos lá. De um lado, tem o que todo mundo já conhece, né? Músculo crescendo, fôlego melhorando. Mas do outro lado, tem o que é o X da questão aqui, o tal do metaboloma. Pensa nisso como um universo de milhares de moléculazinhas químicas no sangue. Juntas, elas formam essa assinatura, sabe? Uma marca permanente que foi sendo esculpida, ano após ano de treino. Ok, mas para decifrar essa história química, os cientistas precisavam de digamos, um caso extremo. Então eles foram atrás de gente que levou o corpo ao limite do metabolismo. Vamos ver como foi essa investigação. A estratégia foi bem inteligente. Eles pegaram 3 grupos de atletas de elite, todos homens. E por quê? Porque cada um desses grupos é o exemplo máximo de um tipo de metabolismo. Um grupo focado em resistência, outro em pura força e músculo, e o terceiro em explosão e velocidade. E olha, quando a gente fala em extremos, não é exagero. Se liga nos números. Os atletas de resistência estão lá no topo, no percentil 99 de capacidade cardiorrespiratória. Os fisiculturistas, no percentil 95 de tamanho de bíceps. E os velocistas? Bom, eles têm uma força reativa de nível de competição nacional. Ou seja, a gente está falando dos melhores exemplos de metabolismo oxidativo, anabólico e glicolítico que existem. E aí vem a primeira grande descoberta. Os pesquisadores foram analisar o sangue desses caras em repouso, parados, sabe? E o resultado foi incrível. Mesmo sem fazer absolutamente nada, cada grupo tinha uma espécie de impressão digital química totalmente diferente dos outros. Essa tal impressão digital é o que os cientistas chamam de assinatura metabólica. Para ficar mais fácil de entender, pensa nela como o painel de controle químico do corpo. Ele foi sendo ajustado, calibrado, por anos e anos daquele treino específico. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira é a dos atletas de resistência. O corpo deles é literalmente um motor oxidativo. E o que o exame de sangue mostrou? Níveis bem mais altos de uma coisa chamada fosfolipídio. Basicamente, são moléculas que ajudam o corpo a usar energia de um jeito super eficiente. É como se eles fossem otimizados para queimar combustível por muito, muito tempo. Agora vamos para a fábrica anabólica. Os fisiculturistas. A assinatura deles era diferente. Mostrava níveis mais baixos de esteroides sulfatados que estavam inativos. O que isso sugere? Que o corpo deles mantém os hormônios que constroem músculos mais, digamos, na agulha, prontos para entrar em ação e manter toda aquela massa muscular. Por último, os velocistas, a galera da explosão. A assinatura deles, níveis mais baixos de umas moléculas chamadas esfingomelinas. A hipótese dos pesquisadores é a seguinte: como o treino de sprint causa um monte de microlesões no músculo, o corpo deles estaria usando essas moléculas o tempo todo para se reparar e regenerar. Por isso os níveis no sangue são mais baixos. Faz sentido, né? Beleza, até aqui a gente viu as assinaturas com todo mundo em repouso tranquilo, mas e na hora do aperto? O que acontece quando esses motores super especializados são levados ao máximo? É isso que a gente vai ver agora, no teste de estresse. E olha, sob estresse, as diferenças ficam gritantes. Dando uma olhada na queima de gordura durante o exercício, a barra dos atletas de resistência vai lá para cima. A capacidade do corpo deles de usar gordura como combustível simplesmente dispara. É muito, mas muito superior à dos outros. O treino de anos transformou eles em verdadeiras máquinas de queimar gordura. Agora, vamos ver o cortisol, o famoso hormônio do estresse. A reação dos velocistas é gigantesca. O corpo deles está programado para aquela resposta de luta ou fuga, sabe? Então ele simplesmente inunda o sistema com cortisol. Para quê? Para liberar glicose na hora, que é o combustível que eles precisam para aquela explosão de velocidade. E olha só, tem uma citação do estudo que amarra tudo isso. Não estamos falando de 1 ou 2 marcadores químicos que mudaram. Foram 57 metabólitos diferentes que reagiram de um jeito único em cada grupo. Isso prova que o metabolismo deles não é só diferente quando estão parados, mas funciona de um jeito completamente distinto quando a coisa aperta. Tá, legal, mas você pode estar se perguntando,
O que isso tudo tem a ver comigo, que não sou atleta de elite? E essa é a parte mais importante. A grande recompensa de todo esse conhecimento é justamente como a gente pode usar isso para a saúde do dia a dia. Pensa nessas assinaturas dos atletas como se fosse um mapa, mostrando os extremos do que o nosso metabolismo pode fazer. E ao entender esses extremos, a gente ganha pistas muito valiosas para entender e, quem sabe, até prevenir várias das doenças mais comuns que a gente enfrenta hoje. E a conexão é bem direta, olha só. Lembra daqueles fosfolipídios que são super altos nos atletas de resistência? Pois é, níveis baixos deles na população geral estão ligados a um risco maior de diabetes tipo 2 e até demência. E do outro lado, as esfingomeilinas, que são baixas nos velocistas. Níveis altos delas estão associados à sarcopenia, que é aquela perda de músculo com a idade. Parece que o exercício empurra esses marcadores justamente para a direção mais saudável. Então, para a gente resumir, ficam 3 pontos-chave dessa história toda. Primeiro, o tipo de exercício que a gente pratica cria sim uma marca química duradoura no nosso sangue. Segundo, essa marca revela os pontos fortes e fracos do nosso metabolismo. E terceiro, e talvez o mais promissor, esse conhecimento todo pode abrir caminho para a gente personalizar o exercício para prevenir doenças específicas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem futurista, né? Será que um dia o treino vai ser prescrito com base num exame de sangue? Um treino feito sob medida, não só para a gente ficar em forma, mas para ajustar a nossa química interna e proteger a gente de doenças antes mesmo delas darem as caras? Pelo que a ciência está mostrando, parece que o caminho é esse.